a casa própria, hein? Quem não quer? Abrir a porta de casa e pensar, gente, meu cheiro, minhas coisas. É que às vezes tem o nosso jeitão, mas a gente está pagando aluguel, né? Mas casa própria o negócio é diferente. O tema está no topo da lista de desejos dos brasileiros. Por isso que a Débora vem conversar com a gente sobre isso. Bem-vinda, hein, Débora? Pois é, Elisa, já pensou? Quem não quer ter a casa própria, né? Aliás, esse é considerado o maior sonho para 31% dos brasileiros, segundo a pesquisa que foi feita pela Febraban. Esse desejo é tão forte que supera até outros objetivos financeiros. E é isso e mais outros detalhes que eu vou mostrar para vocês agora e alguns números aqui na tela que eu vou convidar vocês aqui para poder vocês darem uma olhada. Essa pesquisa aqui da Febraban traz aqui alguns dos objetivos financeiros dos brasileiros. Investir em poupança também foi citado por aqui, apareceu com 19% aqui nessa pesquisa. Só que ainda tem outros objetivos, como por exemplo, aplicar em outros investimentos, 25%, reformar a casa também está aqui entre os principais desejos, aparece com 21% aqui das menções, fazer outros investimentos, por exemplo, em cursos, 16%, viajar, 15%, comprar um carro, 11% ali dos objetivos financeiros. Só que aqui, ó, aquisição de imóvel lidera os principais objetivos financeiros. Agora, por que a casa própria é tão desejada? Esse estudo, ele revela que os brasileiros, eles pensam em ter uma casa própria. Para eles, isso significa muito mais do que simplesmente um investimento. Retrata estabilidade, segurança, qualidade de vida, é muito mais do que somente um teto, um lar, porque significa ali um lugar para você construir a sua família, criar a sua família. E aí, como diz aquele ditado, né, tem coisas nessa vida que não tem preço. Mas vamos olhar como que ficaram os números depois em relação aos financiamentos, porque se a gente tem um desejo muito maior por esse objetivo, é claro que isso tem impacto nos números, isso reflete nesses números aqui da casa própria. Pelo menos, por exemplo, na quantidade que a gente teve de imóveis sendo financiados de 2019 para cá, para 2023, olha o quanto a gente aumentou o número. Em 2019 a gente tinha 762 mil imóveis sendo financiados. Houve um pico aqui em 2022 e mesmo tendo caído um pouco do pico, olha quanto está alto, mais de 1.900.000 imóveis sendo financiados e isso representa bastante coisa, ou seja, é um crescimento e isso reflete, claro que também no valor dos imóveis. O número cresceu e o valor desses imóveis sendo financiados também cresceu. Comparando 2023 com 2024, de janeiro a julho, a gente saiu da casa das 548 unidades sendo financiadas para aqui, ó, 2024, 668 mil unidades sendo financiadas. Um crescimento de 22% nesse número de imóveis financiados, com um destaque, eu deixo aqui, para um aumento de 44% nos financiamentos via FGTS, que é essa coluninha em azul que a gente está acompanhando aqui. Ó. Em azul, a gente tinha lá em 2023 253 mil unidades, agora 366 mil unidades. E é claro que o valor também aumentou, subiu um pouquinho desse financiamento. Os salários vão aumentando, o poder de compra da população, as formas de financiamento e de conseguir também agregar ali o FGTS. Então, passamos, é o que a gente vai ver aqui na próxima tela, de 129 bilhões e meio em 2019 para 250 bilhões em 2023, nesses valores que foram financiados de casa própria, ou seja, é bastante coisa. Entre 23 e 24 de julho, o valor total financiado cresceu 34% e o FGTS teve um aumento impressionante de 72% nos valores financiados. Esses dados mostram um crescimento bem significativo, tanto em quantidade quanto em valores de imóveis financiados, especialmente via FGTS, que é o que a gente tem visto e que teve um desempenho muito forte no ano de 2024. De acordo com os economistas, inclusive, um dos principais motivos para o aumento dos financiamentos de imóveis foi a segurança no emprego, que deu mais confiança para que as pessoas consigam realmente investir na casa própria, decidir entrar no financiamento. Além disso, claro, a melhora na renda, que ajudou bastante, e mesmo com a inflação pesando no orçamento, a taxa tem se mantido relativamente controlada, o que facilitou esse crescimento. E quando falamos em financiamento, é claro que é importante a gente saber quais são as opções que eu tenho disponível, né? Eu posso financiar? Como? Como que eu posso financiar? Uma das opções, usando o FGTS. Lembra que eu mostrei aqui
nas telas anteriores o quanto a gente teve um salto importante, significativo com o FGTS. O que acontece? Quando você tem um FGTS, como que você pode usar esse financiamento? Quando você tem até R$8.000 de renda, você não pode ter tido ainda benefício de financiamento por nenhum outro tipo de programa social, tem que ser a primeira moradia para poder você utilizar o saldo do FGTS. Aí quem tem uma renda até 8 mil consegue financiar um imóvel novo de até 350 mil ou usado de até 270 mil. Os juros anuais ficam na casa dos 8,66%, mais aquela taxa referencial que não chega nem a 1%, que é utilizada ali pelos bancos. No Minha Casa Minha Vida, os juros variam ali dos 4,5% ao ano a 8,66% ao ano, junto com a taxa referencial. Isso aqui é utilizando a forma com o saldo do FGTS. Débora, posso fazer financiamento direto com a incorporadora? Pode. Nesse caso, você não vai passar por aquela burocracia dos bancos, né? Mas os juros podem ser mais altos nessa situação, porque o saldo com a instituição financeira, ele só vem depois da entrega das chaves. Então, é claro que nessa situação aí, você pode ter uns juros um pouco maior por causa lá da frente. E ainda você pode usar os recursos da poupança, aí vão ser imóveis de médio e alto padrão. Geralmente, os juros são mais altos, de 10% a 11%, junto com a taxa referencial, e pode usar o FGTS para poder dar de entrada. Mas está aí, então, a casa própria ainda sendo, Elisa, um dos principais objetivos, né, dos brasileiros quando a gente fala de investimento financeiro, ou seja, pensa em investir em alguma coisa, eu quero investir em quê? Em ter o meu imóvel, ter a minha casa, para trazer essa coisa da estabilidade. Isso ainda retrata muito o perfil de financiamento também, de objetivos financeiros dos brasileiros. Primeiríssimo lugar, pois hein? É, e aparece ali a viagem, estudo, mas a casa ainda pega muito lá no coração das pessoas. E né? olha, a gente conversou, inclusive, com o Felipe Pontual, ele que é diretor executivo da ABCIP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e também de Poupança, para a gente entender melhor o que é essencial na hora de financiar o imóvel. Ele compartilhou, inclusive, alguns conselhos importantes. Vamos conferir. Eu acho que o principal conselho tem que ser dividido em 2 ou 3 pontinhos. Pesquisar bastante. Ok, você tem interesse no imóvel específico, na região específica, ok, mas olha os imóveis em volta, vê como é que está o preço do metro quadrado também, não esquece de procurar também isso. Quantos metros quadrados, qual o valor, quanto está valendo cada um. Você tem que procurar também e, obviamente, negociar bem esse preço com quem você está comprando. E aí, quanto mais informação, melhor você vai negociar. Um outro ponto importante também se você está fora do Minha Casa Minha Vida, você tem que procurar vários bancos. Você vê quem vai te dar a condição melhor para você comprar, de juros, não só os juros, mas as tarifas todas embutidas. Os bancos são obrigados, até por exigência do Banco Central, a informar o custo efetivo total. Então, onde você não olha só a taxa de juros propriamente dita, mas você olha todas as taxas que podem estar vindo embutidas, os custos embutidos no custo desse financiamento. Por exemplo, a avaliação do imóvel e outros fatores desse tipo. 31% dos brasileiros desejando ter o cantinho próprio ali, que seja casa, um apartamento ou uma cobertura, né? Vai saber a chiqueza. Quem sabe? Vai saber a chiqueza do povo. Débora, obrigada, hein, minha querida?